Vamos retornando o nosso rápido intervalo, como sempre, com a nossa famosa colinha, que como sempre digo, é um material enviado pelos nossos amigos espirituais que tão gentilmente o fazem chegar até nós no período de pesquisa, para que possamos melhorar os nossos estudos, para vir com uma visão do momento em que passamos. Enfim, eu sou eternamente grato a esses irmãos que pacientemente sempre nos ajudam nas nossas noites de estudos. Gratidão a todos eles. Bom, meus amigos, após este vídeo, a Magneide fará observações, comentários e oração da noite. Depois o espaço estará democraticamente aberto para que cada um possa colocar uma pergunta, o que entendeu, alguma vivência, alguma experiência, algum material que encontrou nas suas leituras, enfim, algo que possa ilustrar e enriquecer as nossas noites de estudos. Então, para não ficar longo, vamos dar início? A pergunta 692, ela fala o seguinte: o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme com essa lei deixar as coisas seguirem seu curso normal? Aí depois teríamos a 692b, que fala o seguinte: mas o homem geralmente não se esforça pelo melhoramento das raças, senão por um sentimento pessoal, e não tem outro objetivo senão o aumento de seus prazeres? Isso não diminui seu mérito? Vamos lá? A materialização ficou da seguinte forma. Nesta pergunta se encaixa nós falarmos um pouquinho sobre os transgênicos. A palavra transgênico deriva do latim trans, que significa através de e para além de, e do grego genus, que significa gene. Portanto, a palavra indica algo que foi modificado geneticamente através da introdução de gene de outras espécies. Também conhecidos como alimentos geneticamente modificados ou organismos geneticamente modificados. São produtos que tiveram seu DNA alterado em laboratório, através da introdução de genes de outras espécies, com o objetivo de conferir-lhes características específicas. Essa alteração genética visa, por exemplo, tornar uma planta mais resistente a pragas ou aumentar o teor de produção e de seus nutrientes. Como funcionam os alimentos transgênicos? Existe a transferência de genes. Cientistas identificam genes de outros organismos, como bactérias, vírus ou plantas, como acontece também nas vacinas, que conferem características desejadas a esse alimento ou ao animal, como resistência a pesticida ou maior capacidade de crescimento, rapidez no crescimento. Haverá uma inserção do gene, o gene identificado é inserido no DNA da planta ou animal, geralmente em laboratório. Modificação da característica, a planta ou animal que recebe o gene desenvolve a característica desejada. Exemplos de alimentos transgênicos: soja, milho, abóbora, batata. E temos também os animais, o frango, o boi, o salmão, o porco, e aqui o porco é bem interessante. Ele é muito usado na medicina, como por exemplo, na produção de insulina. O mosquito da dengue, existe a modificação genética, porque é só a fêmea que transmite o vírus da doença, né? Da dengue, da chikungunya. E aí, o que acontece? É feita uma modificação onde há uma quantidade maior de machos, tá? E as fêmeas, elas vêm já com uma vida determinada, tá? Ela nasce e não chegam à fase adulta, já morrem. Os camundongos, que são muito usados em laboratórios, e a mosca da fruta, também com essa intenção. A mosca da fruta, ela é modificada para que ela não prejudique os frutos,
É muito comum a gente ver aquela mosquinha da fruta, principalmente, aí você tem uma cesta de fruta em casa e tal, aquela mosquinha, ela acaba perfurando o alimento e tal e vai estragando. Então ela também é modificada para que não ocorra essa deterioração do alimento, da fruta em si. Vantagens e desvantagens. Vantagens: pode aumentar a produtividade agrícola, reduzir o uso de pesticidas, melhorar a qualidade dos alimentos, aumentar a resistência a doenças. Desvantagens: há preocupações sobre os efeitos dos transgênicos na saúde humana e no meio ambiente, como possíveis alergias e impactos na biodiversidade. Mas é muito importante salientar: os alimentos transgênicos são amplamente utilizados em muitos países e a maioria dos organizações de saúde os consideram seguro para o consumo humano. Existiam debates sobre a necessidade de rotulagem dos produtos transgênicos para garantir o direito do consumidor à informação. Hoje isso é uma realidade. Reparem quando for nos supermercados que alguns alimentos, na sua base, na sua embalagem, tem um triângulo. É um triângulo amarelo com um T. Então significa que aquele alimento ele é transgênico. Então podem observar. E tem alguns que vêm com a palavra livres, né? Não são modificados geneticamente. Mas isso aí vocês já podem reparar. Se vocês já viram na embalagem aquele T, é um T preto dentro de um triângulo amarelo e não sabiam o que era, significa um alerta que são alimentos transgênicos. Aí fica a cargo da pessoa querer ou não consumir, é um direito dela. Pesquisas continuam sendo realizadas para avaliar os efeitos dos transgênicos a longo prazo. Um mentor nunca será contrário às leis da natureza ou uso da inteligência visando ao progresso. Se a recebemos de Deus para que, sob a força do tempo, fôssemos co-criadores na sua obra. Por isso que eu vim com a explicação antes de transgênicos. Então o mentor já vem nos indicar isso. Nunca será contrário às leis da natureza ou uso da inteligência. Aquilo que Deus nos deu. A inteligência que nos difere, dos outros seres da natureza. Não esqueçamos, quando começou lá atrás eram algumas milhares de pessoas. Hoje já somos alguns bilhões. Miramês: Jesus Cristo foi igualmente um portador da sabedoria divina, que veio nos ensinar como empregar todas as nossas possibilidades de servirmos de instrumentos para a nossa própria felicidade. Quantas coisas não foram descobertas pelos homens da ciência, que hoje trazem a paz e o conforto para a humanidade. Porém, em tudo isso é preciso que se desenvolvam paralelamente os sentimentos do amor, no sentido de que a inteligência não se perca em caminhos sinuosos. Né? O nosso problema são os caminhos sinuosos que os tornamos tortuosos, né? E aqui, por que chama atenção? Um portador da sabedoria divina, mas também é um alerta para ninguém achar que é Deus, né? O nosso grande problema são os caminhos sinuosos. Muitos agem somente visando aumentar lucros, ganhos imediatos, sem a menor preocupação com a saúde coletiva. Mas, graças a Deus, nem todos agem da mesma forma. E foi inevitável o uso da tecnologia para alimentar o planeta. Simples, o espaço é o mesmo. Sendo assim, melhor uma árvore que dá 100 frutos com relação a uma que dê 50 ou 60 frutos. Não esqueçamos que a previsão que em 2050 seremos aproximadamente 9 bilhões e 700 milhões de habitantes. O espaço geográfico é o mesmo, mas então eu tenho que melhor aproveitar aquele espaço. Deus nos deu a inteligência de desenvolvermos a agricultura, de desenvolvermos a parte animal,
os alimentos, tudo, e nos deu a inteligência de melhorar aquilo que ele nos ensinou lá atrás. É o progresso. Quando a lei do progresso visa sempre uma melhora em tudo, como nós. A nossa reforma íntima. A nossa reforma íntima serve para isso, para a nossa evolução espiritual, moral e espiritual. Aí aqui a inteligência é aplicada para poder ter alimento para todos, para que não falte para ninguém. E mesmo assim, nós vemos muitos locais onde a escassez de alimento é muito grande. Um alerta: é justo que compreendamos o valor da inteligência e não a empreguemos em rotas contrárias ao bem comum. Um belo alerta. Ao longo dos tempos, vimos tantos seres que se perdem de forma tão infantil, facilmente perdem tudo o que estava programado pela espiritualidade. Uma pena. Então, Deus nos deu a inteligência, a sabedoria para que pudéssemos desenvolver tudo, para que pudéssemos ter um conforto maior. Mas muitos usam aquela descoberta, aquela invenção de uma forma não auspiciosa. Vou dar um exemplo aqui. Alberto Santos Dumont foi levado ao suicídio. Ele deve ter dado uma depressão tremenda nele, né? Porque o objetivo dele, da criação do avião, o aperfeiçoamento depois, era para transporte, socorro, e foi usado como uma grande máquina de guerra, principalmente na Primeira Guerra Mundial. Isso abalou ele completamente, que ele queria algo para ajudar o desenvolvimento e o progresso, mas outros levaram por caminhos tortuosos, né? Como a bomba atômica, o desenvolvimento, o inicial do desenvolvimento da teoria da relatividade, tudo era para ser usado na medicina, mas fizemos de um jeito que transformamos essa ideia do uso do material atômico para a bomba atômica. Mas também por desenvolver a bomba atômica, se caminhou paralelamente para se desenvolver o laser, a quimioterapia. Então, mesmo tudo aquilo que achamos que não é tão bom assim, e evidentemente uma guerra nunca traz nada de bom, sempre grandes catástrofes, através dela desenvolvemos para o lado da medicina tantas outras descobertas. E sabemos espiritualmente, né, que todas essas catástrofes também trazem depois um novo amanhecer, né? Uma outra invenção de Alberto Santos Dumont que usamos até hoje é o relógio de pulso. Naquela época ele era de bolso, então ele precisava toda hora estar com o relógio para ver o tempo, informações que ele calculava. Cartier, muito amigo dele, desenvolveu o relógio de pulso. Colocou uma pulseirazinha no relógio e é um item tão usado por nós até hoje, né? São exemplos daquilo que Deus permite que façamos, né? Vamos lá? Uma certeza: compete a todos nós, no mundo espiritual, ajudar no que é devido para as descobertas que beneficiam a humanidade, e que os homens estejam à altura de receber as dádivas, sem despertar em seus corações sentimentos contrários à caridade. Mas também tenhamos a certeza, tá? Que não devemos esperar de Deus o progresso das coisas. Necessário se faz o famoso mãos à obra. Nossa iniciativa em progredir, no íntimo, despertar da nossa reforma íntima. Mas também tenhamos a certeza que não devemos esperar de Deus o progresso das coisas. Ele nos ajuda, pipoca num canto, no outro. Agora ele não vai pegar um relatório, chamar e mandar por zap, por e-mail: olha, essa aqui é a fórmula para tal coisa. Mãos à obra, galera, vamos atrás. Então o progresso nos faz nos mexermos, irmos atrás, né? Que é muito importante. Ou seja, não é para ninguém ficar parado. O mundo vive em constante desenvolvimento e aperfeiçoamento. Olha que interessante isso aqui.
Os grandes cientistas que estão no mundo ou que já passaram por ele não vieram a este planeta por acaso. São por vezes missionários que devemos respeitar e orar por eles, pois às vezes não lhes sobra oportunidade para a prática constante de atividades religiosas. Olha aqui, como eu achei muito interessante isso. Sempre teve aquela expressão que a ciência não andava junto com a religiosidade. E essa explicação que veio de um mentor se torna muito interessante. Eles estavam ali determinados naquele trabalho, naquele tempo, e eles não tinham muitas vezes tempo para praticar religião, para agradecer. Nós sabemos que devemos encontrar, mas coloque essa situação num cientista que está lá, falta pouco para chegar, ele não pode parar, né? Então vamos orar por eles, por aqueles que trabalharam a nosso favor, aqueles que desenvolveram, aos cientistas, muitas vezes não tiveram tempo para a sua atividade religiosa. Por isso que se criou essa ideia. Ciência não anda com a religião. Hoje já existe e vemos que isso é algo do passado, é uma lenda. Ambos caminham de forma junta, não é? Uma certeza que sempre devemos ser gratos. Não precisamos que nos conheçam para orar por eles, apenas oremos. Né? Imagina Sabin quando desenvolveu a vacina contra a paralisia infantil. Muitos podem não saber, mas, entre aspas, ele testou isso na sua filha. A sua filha ou filhas, não tenho bem certeza, mas ele testou, entre aspas, em casa. Aplicou a vacina e depois o vírus da paralisia. E graças a Deus, graças a esta oportunidade, graças a esse irmão tão corajoso e sendo um missionário, recebeu tarefa tão importante, hoje temos a vacina contra a poliomielite. Para operar nossa evolução, não é preciso irmos contra a natureza, basta acompanhá-la nos seus caminhos, respeitá-la e, principalmente hoje em dia, conservá-la. Sabendo usar, nunca deverá faltar. Tá? Isso nos traz aquela luz do passado, aquela ideia do passado, jamais isso vai faltar, é abundante, não sei o quê. Nós vimos que isso não é uma verdade. Né? Temos que estar imensamente preocupados com o meio ambiente. Aqui, essas pesquisas elas são feitas de forma organizadas, responsáveis, para que não ocorram danos ao corpo humano e também à natureza, à biodiversidade. Né? Mas, enfim, meus amigos, sempre tenhamos o lema, sabendo usar, não deverá faltar. Tá? Vamos pensar nisso. Com isso, encerramos a nossa noite de estudo, a pergunta 692 e o subitem sucessão e aperfeiçoamento das raças. Depois a Magneide, teremos o áudio da Magneide, fazendo observações, comentários, oração da noite. Encerraremos a noite com as suas vibrações, o espaço ficará democraticamente aberto para que alguém possa postar alguma coisa que se encaixe nos transgênicos, na pergunta 692, ou qualquer coisa referente aos nossos estudos da noite para enriquecer esta noite. Como sempre, meus amigos, foi um prazer inenarrável receber cada amigo e cada irmão dentro do meu lar. Agradeço de coração a oportunidade que tive de adentrar aos seus lares. Agora teremos uma nova oportunidade em setembro. Então, até lá, teremos os nossos outros companheiros, as nossas noites de estudos e nos veremos em setembro. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Obrigado, tchau.